Se eu ocupar o Palácio dos Bandeirantes, tem a menor dúvida de que a Polícia Militar terá a licença de fazer as operações, por mais difíceis que elas sejam, por mais perigosas que elas sejam. A nossa tropa quer trabalhar, a nossa tropa quer, ainda que precise trocar tiro, ainda que precise colocar a sua própria vida em risco, se for para matar lideranças do crime organizado, eu sei que a nossa tropa tá, porque eu escuto dela, ela tá disposta a realizar essas operações. Se um dia eu for governador, sem dúvida nenhuma ela terá licença para levar essas operações em frente. Deputado, o senhor já afirmou em entrevista que rejeita votar tanto em Lula quanto em Flávio Bolsonaro. Eu quero saber, já que o Missão não tem candidato ainda ao governo de São Paulo, se o senhor estaria disposto a já declarar um apoio, possível apoio em segundo turno, a Fernanda Haddad ou a Tarcísio de Freitas. Não, mas que candidato que vai disputar a eleição, nem começou a eleição e ele já vai anunciar um apoio para um candidato de segundo turno? Esse é o candidato que está indo para perder. Não é o meu caso. Quem está indo para perder, candidato ao governo de São Paulo, então? Eu já coloquei aqui para você. Oi? O senhor é candidato ao governo de São Paulo, então? Não, eu digo que se eu for, porque você está fazendo uma pergunta hipotética, né? De se eu vou ser candidato ou se eu não vou ser candidato ao governo do Estado, no segundo turno, qual que vai ser meu posicionamento? Primeiro, eu preciso saber se eu sou candidato, o meu apoio no segundo turno vai ser a mim mesmo. Bom, é isso? Outra pergunta, Arthur? Só para concluir. Quero saber, deputado, qual o cálculo político? Segundo o Datafolha, o senhor tem 5% de intenção de voto para o governo de São Paulo. Qual que é o cálculo político? Quantos pontos o senhor precisa ter para entrar na disputa? Não tem um número exato de intenção de voto, independentemente de instituto de pesquisa, mesmo porque vários deles dão números diferentes, muito diferentes, de acordo com cenários diferentes. Mas o principal cálculo a ser feito é o seguinte: o que é melhor para o nosso projeto de país a ser construído pelo Partido Missão? O que traz mais votos para a nossa chapa de deputado estadual, para a nossa chapa de deputado federal? O que dá mais projeção para o partido? O que faz com que a gente consiga implementar o nosso projeto de país chegando o mais rapidamente possível ao poder? Existe uma competitividade real de eu disputar o governo do Estado, apesar de ser uma candidatura improvável? Toda candidatura contra quem está na máquina é improvável, né? Agora, momentos históricos aconteceram justamente em momentos de improbabilidade, né? E a gente sempre enfrentou. O impeachment era improvável, a gente conseguiu fazer. O nosso partido político era improvável, a gente conseguiu fazer. Então eu sei que se eu disputar o governo de São Paulo, eu estou indo para uma disputa muito difícil. Isso é óbvio, qualquer um sabe, não precisa acompanhar a política para isso. Tem uma pessoa na cadeira, essa pessoa que está na cadeira faz parte da direita, que é um campo ideológico do qual eu disputo, e ele possui muito mais visibilidade e está com a máquina na mão, muito diferente da minha situação. Vai disputar por um partido muito maior, com uma coligação muito maior, apoio do Kassab, por aí vai. Agora, se tiver uma competitividade, ainda que pequena, se for bom para as nossas chapas, se for bom para o nosso pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, eu disputo o governo do Estado. O senhor já se viu sentado na cadeira? Já se viu como eleito? O que fazer? Eu vou dividir sua pergunta em 2 pontos. Eu prefiro não me ver sentado na cadeira, porque da última vez que alguém fez uma graça dessas, perdeu uma eleição ganha, que foi o Fernando Henrique Cardoso, salvo engano, para a Prefeitura de São Paulo. Não me lembro se foi o Fernando Henrique, se foi o Jânio agora, que antecipou ali a sua vitória na eleição. Fernando Henrique contra o Jânio. Acho que foi o Fernando Henrique contra o Jânio, né? E não imagino e não me imaginarei. Agora, em estando no governo do Estado de São Paulo, primeiro, eu acho que tem uma divergência fundamental entre mim e o governador Tarcísio de Freitas na coragem de enfrentar privilégios do Ministério Público e do Judiciário. Todas as vezes que o Judiciário e o Ministério Público paulista enviaram projetos para a Assembleia Legislativa de aumento de penduricalho, de aumento de supersalário, todas as vezes o governador apoiou. Tanto que essa foi a razão pela qual o nosso deputado estadual, Guto Zacarias, ele deixou a vice-liderança do governo Tarcísio, porque ele falou: olha, eu sempre me posicionei contra, mesmo sendo vice-líder do governo. Só que todas as vezes vocês vêm me pedir apoio, né? Ou vêm me pedir para não me manifestar, vêm me pedir para não falar nada. Eu não vou fazer isso. E eu não vou aceitar que vocês continuem me cobrando de uma coisa que eu não acredito, né? Então, essa coragem de enfrentar, né, privilégios na máquina pública, que Tarcísio de Freitas não demonstrou ter no seu governo, eu não vou ter. Outro ponto. Eu sei, conversando com policiais militares, tanto os praças como os oficiais, que Tarcísio de Freitas não permitiu que a polícia militar fizesse todas as operações e toda a limpa no crime organizado e desorganizado que a polícia gostaria de fazer. Se eu ocupar o Palácio dos Bandeirantes, tem a menor dúvida de que a polícia militar
terá a licença de fazer as operações, por mais difíceis que elas sejam, por mais perigosas que elas sejam. A nossa tropa quer trabalhar, a nossa tropa quer, ainda que precise trocar tiro, ainda que precise colocar a sua própria vida em risco, se for para matar lideranças do crime organizado, eu sei que a nossa tropa está aí, porque eu escuto dela, ela está disposta a realizar essas operações. Se um dia eu for governador, sem dúvida nenhuma, ela terá licença para levar essas operações em frente. Então, existe algum interesse de blindagem do governo de São Paulo contra algumas operações? Eu acho que é blindagem, eu acho que é falta de coragem mesmo. Eu acho que é medo do governador de sofrer críticas por parte da imprensa, por parte de ONGs de direitos humanos, por parte de partidos de esquerda. O governador tem muito medo, né, de receber essas críticas, que eu não tenho nenhum receio, eu estou muito acostumado, desde a época do impeachment, quando não tinha mandato, até agora. Eu acho que se existe um consenso até com os meus adversários, é que eu não tenho receio de ingressar em polêmicas, eu não tenho receio de levar rejeição por aquilo que eu acredito, de perder votos, de perder apoio, de ser atacado. O que me importa é, primeiro, transformar o Brasil num país sério, e isso inclui, evidentemente, o estado de São Paulo, e deixar o meu legado histórico, e o legado histórico não se importa com as críticas efêmeras que podem acontecer. Então, existe esse aspecto de divergência e também de valorização, né? Eu acho que precisa ser dito. O governo Tarcísio promoveu uma valorização das carreiras policiais, da polícia científica, da polícia civil, da polícia militar, que nunca entregou, né? A Fazenda do governo do estado de São Paulo sempre represou recursos para a segurança pública. Então, assim, eu faria um governo muito diferente, apesar de, para um eleitor desavisado, que não acompanha muito política, que não entende muito a diferença entre as direitas, parecer que eu sou muito parecido com o Tarcísio, nós temos divergências fundamentais. A gente segue girando aqui os nossos convidados. A pergunta do Matheus Dias. Deputado, vou tomar liberdade para voltar um pouquinho na questão da mudança partidária, mas não apenas no partido que o senhor está agora, mas no partido que o senhor estava. Hoje, o deputado Mendonça Filho, ele pediu, né, fez um pedido para que haja, então, a separação do União Brasil e do PP, junção essa que ele acredita que não deu certo. Nem Antônio Rueda, nem Ciro Nogueira se posicionaram sobre isso, mas o senhor que estava lá dentro consegue dizer: há um entrave, há essa rusga entre os dois partidos? Existe, né? Porque existe digamos assim, um conflito entre chapas, né? Em alguns estados o PP é mais forte, em alguns estados a União é mais forte, e sempre a ala que sai prejudicada nessas chapas, ela vai brigar, né? Isso é natural, e ainda mais em dois partidos que não têm ideologia, que não têm projeto próprio, né? Veja, qualquer partido que quer implementar a sua ideologia, que quer implementar o seu programa, tem candidatos a eleições majoritárias. Quem é o candidato quadro próprio do PP à presidência da República? Quem foi durante os últimos anos? Ninguém. Quem foi o do União? Ninguém. Agora, o deputado Mendonça Filho, ele tem um ponto que ele levanta que eu concordo plenamente. Primeiro, de ser um erro a fusão do DEM com o PSL e formar a União Brasil. Depois, um erro também do PP com a União. Por quê? Porque o deputado Mendonça, ele tem uma trajetória de coerência, de oposição, né? O DEM e o deputado Mendonça Filho e o PFL nunca foram base do governo PT. O PP já foi, deputados do PSL já foram. O Mendonça tem uma história que é incompatível com isso. Então eu também entendo da perspectiva ideológica dele do porquê que ele é contra. Agora, não me cabe mais, aliás, nunca me coube, porque eu sempre fui uma figura independente dentro da União, falar sobre federação, não federação, fusão, não fusão. Eu sempre votei como quis, contra o partido, discursei como quis, inclusive contra o partido. Então, eles que se resolvam. Eu faturei cerca de R$25 mil ou um pouquinho mais de $4 mil. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.